Olá, sejam bem-vindos ao Conjunturas, o quadro de debates do Jornal Jangadeiro, gravado agora no dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. E para falar sobre esse tema, a gente tem o nosso time de debatedores, começando aqui pelo deputado federal André Figueiredo, do PDT, o vereador por Fortaleza, Carmelo Neto, do Republicanos, e a deputada doutora Silvana, do PL, deputada estadual. Muito obrigado a vocês pela presença mais uma vez e vamos começar o debate sobre políticas públicas voltadas para esse público, começando aqui, passando a palavra para a doutora Silvana. Gostaria de saudar a esse time maravilhoso, nosso querido Vanderlei, que é sempre uma joia conosco, o amigo deputado André Figueiredo, sempre respeitoso conosco, o meu quase filho, essa joia, Carmelo Neto. Né? E para começar, eu tenho uma posição bastante firme, eu não escondo esta posição de ninguém, até porque é a posição que fui ensinada na igreja pelas Sagradas Escrituras. Nós estamos num Estado laico onde se deve respeitar o livre pensamento e o livre culto, inclusive a expressão da sua fé. Eu aprendi com Jesus e com o apóstolo Paulo, e digo que essa coisa de orgulho de você ser gay, de você ser lésbico, de você ser o que quer que seja, na nossa igreja não tem absolutamente nenhum cabimento, nenhuma fundamentação, até porque a Bíblia cita esse tipo de comportamento sexual como um comportamento absolutamente reprovável diante de Deus. Então, a minha figura política e o avanço de figuras políticas, expressões políticas como as que eu represento, que é a igreja, realmente ela tem crescido, graças a Deus, graças a esse ataque frontal, diário, realmente desses grupos organizados, que eu acho que no fundo eles não se respeitam, porque eles não se entendem, não se aceitam e começam a fazer uma militância para abraçar outras pessoas, inclusive agora, infelizmente, as crianças, as nossas crianças. A gente temos tido verdadeiros embates na Assembleia Legislativa, de forma mesmo diária, porque sempre tem algum movimento que solicita para que seja inserido dentro das escolas uma verdadeira militância, um verdadeiro incentivo a essa prática que, de fato, a igreja considera totalmente reprovável. Então, não é a igreja, é Jesus. Então, assim, entendo que devo ser respeitada por esse pensamento também, aprendi e por esse pensamento vivemos e morremos. Então, isso aqui é uma questão de fé e entendo que não deve ser misturado. Você vê hoje esse verdadeiro ataque, você vai para o shopping, aí é bandeira LGBT em todo canto, você agora querem colocar até nos espaços públicos bandeira LGBT, isso é uma militância que realmente ofende o cristão. Então, você coloca a sociedade em queda de braço, literalmente. Então, eu não vejo orgulho nenhum nisso, não apoio, sempre me posicionarei com fundamentação bíblica, que é o que me traz, marca a minha essência como ser humano e como profissional. Passar a palavra aqui para o deputado André Figueiredo. Profissional que digo como deputada representante do povo. Então, Certo. as pessoas a que eu represento pensam exatamente como essa deputada. Pegando o gancho, deputado, o que o senhor acha então dessas iniciativas recentes que a gente tem visto aqui mesmo no Ceará? Sobral teve aquela faixa de pedestres coloridas, agora também bandeiras em prédios públicos, né? E tem causado aí alguma polêmica, né, nas redes sociais. Como é que o PDT também vê isso? Bem, antes de mais nada, saudar você, Vanderlei, saudar a doutora Silvana, o vereador Carmelo, e dizer, acima de tudo, hoje, 28 de junho, quero mandar toda a homenagem à comunidade LGBTQIA+, afinal, do mesmo jeito que cada um de nós tem a livre opção pela liberdade religiosa, a liberdade de orientação sexual também é constitucional, né? Nós não podemos discriminar ninguém por conta de sua orientação sexual. E a gente vê que, infelizmente, no mundo, ainda hoje, nós temos demais discriminação. São inúmeros relatos de vagas de emprego, por exemplo, que são negadas a pessoas por conta de uma orientação sexual divergente do dono da empresa. Isso é lamentável nos dias de hoje. E aí a gente remonta a 1969. Afinal, para quem não sabe, o dia 28 de junho, ele é em homenagem a Stonewall,
Era uma região dos Estados Unidos onde a polícia rotineiramente fazia abordagens indevidas com a comunidade que tinha orientação sexual divergente. À época não era tão comum como nos dias de hoje, né? E o que eu coloco claramente, eu acho que todos nós que temos, e aí eu discordo, mesmo respeitando evidentemente o pensamento da doutora Silvana, mas eu discordo que Cristo negue digamos assim, uma atenção a qualquer tipo de orientação sexual. Ele salvou uma mulher do apedrejamento por conta do comportamento sexual dela, né? Então, nós temos que saber que Cristo, acima de tudo, abraça a todos. E principalmente no momento onde nós vivemos, onde existe uma comunidade que é muito bem organizada e que setores do poder público respeitam, acatam, não como uma situação de pena, mas de consideração, porque afinal são pessoas como cada um de nós e que eu tenho absoluta certeza que merecem o respeito do Estado brasileiro. E todas essas manifestações que têm acontecido por parte, seja da Prefeitura de Sobral, Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado, elas são extremamente adequadas para homenagear uma comunidade que tem que ter seu devido respeito. Vereador Carmelo, o papel, o laicismo, né, do Estado em relação a vários temas, um deles justamente temas ligados a essas comunidades, enfim, como é que o senhor vê? Como evitar uma politização excessiva, ou o contrário, é para se politizar o debate? Bom dia a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, cumprimentar o Vanderlei, o deputado André Figueiredo, a deputada doutora Silvana, dizer a quem nos assiste que o que eu penso, o que eu defendo, é o respeito entre as pessoas. Não importa o que ela faça entre quatro paredes, ela tem que ser respeitada. Da mesma forma que nós héteros não podemos impor algo à comunidade LGBT, eles também não podem, por uma militância exacerbada, impor isso à sociedade de uma forma geral. Então o que eu defendo é o respeito. Se a pessoa quiser fazer o que ela bem entender dentro de quatro paredes, ela faz. Mas sem impor isso à sociedade, sem levar esse tema, que é um tema para adultos, levar esse tema para crianças, como a gente viu na propaganda, doutora Silvana, do Burger King. Uma vergonha levar um assunto importante, mas que tem uma idade para ser tratada, para pessoas de 5, 7, 10 anos de idade. A gente não pode misturar as coisas, as crianças precisam ser respeitadas. E medidas como essa, de pintar a faixa de pedestre, de colocar bandeira em prédio público, isso é uma medida meramente marqueteira, não tem praticidade nenhuma. Ao invés do governo estar preocupado, por exemplo, em combater a criminalidade, que isso afeta todo mundo, os LGBTs ou os não LGBTs, como é o caso da gente aqui, então, ao invés do governo estar preocupado com isso, o governo fica querendo lacrar, pintar a faixa de pedestre, colocar bandeira em prédio público. Para mim, isso não faz o menor sentido. Eu acho que, da mesma forma, né, como recentemente o governo do Estado, via Assembleia Legislativa, aprovou que nos estabelecimentos comerciais tivessem uma placa dizendo que é proibido o preconceito LGBT. Se for por isso, se é proibido LGBT, quer dizer que pode contra a mulher, pode contra o quilombola, pode contra o negro. Então, o que a gente vê é uma militância. E a gente não pode aceitar uma imposição à sociedade como um todo. A gente tem que defender sempre o respeito entre as pessoas. Isso não importa qual a crença dela, o que ela pensa. Então é isso que o vereador Carmelo Neto acredita. Pois não, doutor. Eu gostaria de, na realidade, de complementar e até achei muito feliz o comentário do deputado André Figueiredo, só que ele falou de Jesus, falou do comportamento que Jesus tem com todos os pecadores. É assim que Jesus via aquela mulher que foi apedrejada, que não foi apedrejada graças ao revolucionário Jesus, que na realidade ele estava sempre à frente do seu século, porque realmente o nosso Jesus, ele realmente é perfeito. Ele, quando aquela mulher, deputado, estava ali para ser apedrejada, que o Senhor disse, cadê os teus acusadores? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles fico toda arrepiada porque eu sinto assim, a presença de Deus nessa fala. Eles foram se afastando, um a um, deixando aquela mulher pecadora, porque o pecado de adultério está mencionado junto com o homossexualismo. Lá deixa bem claro as escrituras, adultério é um pecado semelhante, ponto final. Quando eles foram afastando, que o Senhor disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela ficou procurando os acusadores e ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, que esse programa seja uma mensagem
evangelizadora. Doutora A igreja do Senhor Jesus, ela não está para condenar ninguém. A igreja quer acolher, chamar o pecador para a reconciliação com Deus. Então a igreja, e Jesus não veio, ele não veio foi para os santos, não. Ele veio para os pecadores. Ele veio para transformar o pecador. Então é essa a visão do nosso mestre. Vai e não peques mais. Então no dia do orgulho LGBT, o deputado André Figueiredo lembrou uma passagem bíblica muito importante. Uma passagem bíblica que chama para o arrependimento, para a transformação do comportamento. Então, eu fico feliz de poder, nesse dia, levar um pouco do Evangelho de Jesus para todo o estado do Ceará. Doutora Silvana, só um parênteses muito importante. Eu me lembro bem que na eleição do presidente Bolsonaro, em 2018, essas comunidades LGBTs, com um simples objetivo de lacrar, né, diziam que o presidente Bolsonaro não ia respeitar, diziam que os gays, homossexuais iriam morrer se o presidente Bolsonaro fosse eleito. E o que a gente vê ano após ano, desde 2017 até aqui, é uma redução significativa nas mortes violentas de pessoas LGBTQI. Mas, então, isso é o que a gente tem que mostrar, é o fato concreto, é o que de fato está acontecendo na prática. De 2019 para 2020, deputado André, as mortes violentas entre esse público caiu em 28%. Ou seja, é isso que é louvável, é isso que a gente tem que mostrar e defender. Que todo mundo seja respeitado, sem impor nada a ninguém, obviamente. Nem de cá para lá, nem de lá para cá. O respeito é o que prevalece. Bem, eu quero apenas discordar radicalmente de mais uma notícia falsa que o vereador Carmelo Neto traz para cá. Dizer que a mortalidade da comunidade LGBT tem reduzido. É um verdadeiro absurdo, sem fundamentação. E aí eu quero só aproveitar aqui, Carmelo, quero só aproveitar aqui, de 2017 que na vez passada a gente terminou o programa, não tem nada a ver com o tema, e eu vou ser muito rápido. E o vereador Carmelo Neto trouxe uma apresentação em PowerPoint e disse que o crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre tinha sido o maior do mundo, com a fonte OCDE. Pois bem, Carmelo, vou entregar aqui para a sua assessoria, para que ela possa até suprir você de informações mais precisas. Dados da OCDE, o Brasil, no primeiro trimestre, foi o 22º país a crescer dentre 53 países estudados. 22º. Inclusive, na América do Sul, ele foi o terceiro, atrás do Chile e da Colômbia. É só para a gente reparar que essas notícias falsas, elas não levam nada para frente. Dizer que a mortalidade, aqui mesmo em Fortaleza, quantos já foram assassinados só esse ano, Deputado por conta André. justamente, deixa eu só concluir, meu amigo, justamente dessa situação que nós estamos vivendo. O presidente da República, ele apregou o ódio à comunidade LGBT. Isso aí é claro. Isso aí não tem como discordar disso. Mas ele disse que é um foram levantamento perguntados da para ele, acontece foram perguntados para ele se ele preferia um filho gay ou um filho ladrão. Ele disse, eu prefiro um filho ladrão. Eu só não sabia que a família toda era composta de ladrões, né? Porque é uma família. Né? Então, é uma questão muito clara. O presidente Jair Bolsonaro incentiva o desrespeito à comunidade LGBT. E, doutora Silvana, só também fazendo menção. Adultério, eu concordo que na Bíblia ela é muito dura com crime de adultério. Agora, eu não lembro ela considerar como uma atitude, eu queria até que a senhora, como evangélica, que me mostrasse na Bíblia onde é que está citado que o homossexualismo é uma agressão a Deus. Eu não conheço, eu não vejo isso em parte nenhuma. Se a senhora puder esclarecer, eu agradeceria bastante. Porque eu sou católico, inclusive fui durante muito tempo de grupos de jovens de uma escola jesuíta, e eu não me lembro de, na Bíblia, existir qualquer tipo de intolerância ao homossexualismo, ao respeito a todos aqueles que se julgam cristãos, ao respeito a todos aqueles que reconhecidamente somos pecadores e que a gente precisa, acima de tudo, ter a paciência. Gente, nós temos 1 minuto, 30 segundos, vamos. Eu menti, que eu falei uma verdade aqui, mas está aqui o fato. Foi um levantamento do Acontece Arte Política LGBTQI+, do Grupo Gay da Bahia, divulgado na sexta-feira pelo jornal Poder 360, que mostra a queda de morte violenta no grupo LGBT de 2017 até aqui, que mostra, e eu repito aqui porque não é fake news, que de 2019 para 2020 teve uma redução de 28%. Então essa aqui é a verdade. O deputado André agora está chamando um grupo LGBTQI, dizendo que um grupo LGBTQI mentiu. Próximo programa eu vou me ater a esses dados, vereador Carmelo, e trago mais informações mais precisas. O mesmo grupo foi isso aí talvez seja uma apresentação em Globo, PowerPoint. Enfim. Eu vou pegar essas Você agora informações está e a gente dizendo que os debate no LGBTs próximo. mentem. Os Deputada LGBTs Silvana, mentem. para encerrar então, agora... A da OCDE, você concorda que não foi verdade? A da OCDE? É um dado Porque não público, foi. divulgado pela De imprensa, primeiro para amplamente 22º, divulgado. a diferença é muito Amplamente grande. divulgado. Gente, agora a palavra para a doutora Silvana para a gente encerrar, né, o nosso Conjunturas.
Eu encerro aqui a minha fala agradecendo a Deus a oportunidade que mais uma vez o deputado do PDT, deputado André Figueiredo, me dá de dizer claramente não só uma passagem bíblica, mas várias passagens bíblicas onde o apóstolo Paulo menciona textualmente como pecado mortal, do jeito que são os mentirosos, adúlteros, homossexuais, que tem escrito afeminados, eles não fazem parte do reino do céu, de forma clara. De forma clara. Então aqui não dá para fazer o Novo Testamento, apóstolo Paulo, a referência bíblica, eu só queria do isso jeito aqui que na Vossa carta. Excelência... Eu só queria saber, eu fiz uma pergunta. Você fez uma pergunta, fica vermelhinho porque não conhece a vermelho. Bíblia. Oxi. Eu estou dizendo A senhora decorado como o médica, texto. como porque cristã, a como palavra- religiosa, Não, aí você diga está querendo o dizer trecho. como médico. Diga Eu como digo trecho. o trecho. Não, diga o trecho. Na carta de Paulo aos Coríntios diz claramente A os senhora afeminados, a gente vê no próximo adúlteros, programa. mentirosos também Muito bem, estão tá certo. inclusos. Vixe, Maria, então tá lascado aí. Quem transfere é fake pecado news, também. rapaz, eu vou dizer, Olha, vai pro inferno direto. Infelizmente, Aí o deputado... nosso que- tempo estourou mais Não, uma vez. aí nós vamos ter... Deus te abençoe, mais- doutora Não, Silvana. Encerrando. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a todos nós. O deputado, quando fica nervoso, ele fica batendo assim os pezinhos. E a Fique senhora fica tranquilo, nervosa e grita, né? Fique tranquilo, não Deus adianta abençoe, levantar a doutora. voz. Porque você está falando Deus aqui é de abençoe, Bíblia, doutora. com quem nasceu na fé. E infelizmente na não fé, pratica e com essa Vossa intolerância com a comunidade Excelência Muito bem, vamos chegando aqui ao bate final os pezinhos, de mais um Conjunturas. Agride né? o vereador Sempre Carmelo. acalorados os debates. Agride o Que vereador vitimismo. Carmelo. Ô, Pega um doutora assunto que Silvana, não fazia Carmelo parte não do precisa de advogada debate. de defesa, Pega não, um doutora. assunto que não fazia parte do debate para tentar lacrar em cima do Carmelo. Mas, Carmelinho, Doutor ponto Carmelo para se defende você muito bem. mais uma Responde. vez. Carmelo se Não, defende Vossa muito Excelência bem. foi extremamente. A senhora não aponte o dedo de sem novo, doutora. A senhora critério. fica muito nervosa Sem quando não tem critério. razão. É, quando não tem A razão. senhora na Gente, tem olha, Bíblia. nosso tempo estourou, estamos A senhora acabando. não tem razão. A senhora não tem A razão. você que A senhora tá acompanha o falando nosso Conjunturas, falsamente. muito obrigado pela audiência. Deus abençoe, Terminando o doutora. programa, sempre Deus acalorado, abençoe, como a gente está doutora. podendo ver agora nesse momento. A gente agradece a sua audiência e até o próximo. Até mais. Tchau.